Olá, irmãos. Vamos iniciar o estudo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele empreendeu 3 viagens missionárias. Na sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, ele planeja ir para pregar na Ásia Menor. Mas ele foi impedido de pregar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo direcionava a vida de Paulo. E ali ele chega até Troade. Ali ele tem uma visão de um varão macedônio que rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali Paulo chega a Filipos, que era da região da Macedônia. E ali Paulo vai para um lugar de oração. Ele encontra uma mulher chamada Lídia, temente a Deus, vendedora de púrpura. E ali Paulo começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que ali Deus abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. Aqui nós vamos ver claramente que tudo começa com a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, convenceu de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. O que Paulo falava? Que é necessário para a salvação, arrependimento e fé. Mas depois disso, dia subsequente, Paulo volta para esse lugar de oração. E ali saiu ao seu encontro uma jovem adivinhadora. Ela tinha um espírito maligno e ela adivinhava para uns senhores que ganhavam dinheiro com isso. E Paulo expulsa esse espírito maligno dessa jovem. E ali Paulo é recriminado por ter feito isso. E aí Paulo e Silas são açoitados, a roupa rasgada, e eles vão, depois dos açoites, lançados no cárcere, na prisão. Mas eles ficam à noite, nesse cárcere, nessa prisão, louvando e orando ao Senhor. Mesmo diante de tudo aquilo que está se passando, do que eles estão sofrendo, eles estão ainda louvando e adorando a Deus. E veio um terremoto que os libertou. Mas chega ao conhecimento dos pretores que eles são cidadãos romanos e são postos em liberdade. E ali Paulo e Silas eles vão para Tessalônica. Tessalônica era uma província romana, capital da Macedônia. E ali em Tessalônica, Paulo ele busca uma sinagoga. Era costume de Paulo, sempre que ele começava um trabalho de implantação da igreja, procurar uma sinagoga. Por quê? Porque ali já existiam judeus, e os judeus eles já tinham conhecimento do Antigo Testamento, da Tanakh. Então facilitava o trabalho de Paulo. Por quê? Porque Paulo ali ia dizer que aquilo que consta da Tanakh sobre a vinda do Messias já se concretizou na vinda de Jesus. Então isso facilitava muito o trabalho de Paulo. Mas ali em Tessalônica, Paulo vai encorajar aqueles que vão ouvir a palavra de Deus e que vão se converter nessa nova fé que eles vão agora receber. Porque Tessalônica é uma cidade de muitos gentios pagãos. E ali nós vamos ver que havia todo um culto a Deus pagãos. E nesses cultos a Deus pagão tem até a prostituição cultural. Então, Paulo ali vai pregar o evangelho de Jesus Cristo, mas ali Paulo
quando ele prega o evangelho de Jesus Cristo, ele é perseguido. E ele é perseguido pelos próprios judeus. E ali Paulo, ele passa pouco tempo ali. Os historiadores falam que talvez menos de 2 meses. E ele é perseguido. Paulo tem que sair ali às pressas dessa cidade. Mas o pouco tempo que Paulo passou ali foi suficiente para produzir frutos ali. Porque muitos daqueles gentios e muitos judeus vieram a aceitar o evangelho de Cristo. Ele começa essa carta falando Paulo, Silvano, que é Silas, e também Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a todos. Apesar que a carta seja do apóstolo Paulo, ele também fala de Silas e Timóteo que estão com ele, né? Mas ele fala da graça e a paz a vós outros. Sabemos que a graça é um favor imerecido. Jesus fez na cruz em nosso favor. A graça é o fundamento da nossa salvação. Mas a paz é o resultado dessa harmonia que temos com Deus, consigo mesmo e com os outros pela fé nas obras de Cristo. Ele agora vai, a partir do versículo 2, falar da ação de graças, ou seja, ele vai agradecer por essa igreja. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Apesar do pouco tempo que ele passou nesta cidade e na fundação dessa igreja, ele ora sem cessar por ela. Por quê? Porque Paulo viu que ele passou ali, ele passou perseguições ali. E ele sabe que aquela perseguição vai continuar com aqueles que vieram a colocar a fé em Jesus. Ele ora incessantemente por aquela igreja. E ele diz a partir do versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui fica claro da operosidade da vossa fé. Ou seja, que essa fé em Jesus produziu obras. São essas obras espirituais que vai dizer que essas pessoas realmente são convertidas. Como o próprio Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então, a fé desses Tessalonicenses produziu obra. Mas vai dizer também da negação do vosso amor. Ou seja, da dedicação daqueles que ouviram a palavra do Senhor. Eles se dedicaram com muito zelo. Eles atentaram para aquilo que Paulo falou. E da firmeza da vossa esperança. Então, eles ficaram firmes naquilo que foi pregado, porque Paulo pregou o evangelho de Cristo. Paulo ali está dizendo que aquilo que o Antigo Testamento, que a Tanakh falava sobre o Messias, foi concretizado na pessoa de Jesus. Jesus é o Messias que haveria de vir para trazer salvação para toda a humanidade. Diferentemente do que muitos dos judeus pensavam, é que a salvação se dava pela circuncisão, pela obra da lei, por ser descendente de Abraão consanguíneo. Paulo está dizendo que não, que a salvação se dá unicamente pela fé em Jesus Cristo. Que Jesus, ele veio, ele encarnou, o próprio Deus encarnou na forma de Jesus, que é o Filho, e ali ele morreu naquela cruz, em nosso lugar, em nosso favor, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, e mandou o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado. Essa é a ordem de salvação que Paulo pregava, diferentemente do que os judeus entendiam sobre salvação.
E isso foi bem visto. Então, ele vai dizer, na firmeza da vossa esperança. Então, aquilo que Paulo pregou, a esperança é que um dia Jesus vai voltar, pela segunda vez. E quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado. E os que estiverem vivos, que estiverem em Cristo, serão arrebatados também num corpo transformado. Essa é a maior esperança, né, que eles tinham no Senhor Jesus Cristo, depois da pregação de Paulo. Eles reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. E aqui nós temos que clarificar que a Igreja Reformada entende que a eleição é a predestinação, que Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu uns para gozo eterno e outro para sofrimento eterno. Um para salvação e outro para perdição. Por amor. Mas é difícil entender esse amor de Deus dessa maneira, porque Deus tem um amor misericordioso, um amor que alcança a todos. Qual foi o critério que Deus usou para escolher um para salvação e outro para perdição? Então, é muito mais claro que Deus deixou essa palavra. Ele inspirou em torno de 40 homens para escrever essa palavra através de sonhos e de visões. E ele veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou e mandou o Espírito Santo. E quando você escuta essa palavra, que é a própria voz de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado. E ali nós somos regenerados, temos ali um novo nascimento produzido pela palavra e pelo Espírito Santo, somos justificados pela fé em Jesus, nos tornamos filhos de Deus por adoção, irmãos de Cristo. Este é o conceito de eleição. Ou seja, eleição na realidade são todos aqueles que aceitam a salvação em Jesus Cristo, que vão perseverar até o fim da sua vida. Esse é o conceito de eleição. Mas ele vai dizer no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Nós sabemos que quando nós escutamos a palavra de Deus e nós somos regenerados pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. O nosso corpo passa a ser morada do Espírito Santo. Então, é aqui que Paulo vai dizer que nem somente a palavra, mas sobretudo em poder no Espírito. E esse Espírito que habita dentro de nós, o Espírito Santo, é que nos guia, que nos fortalece, que nos dá discernimento. O mesmo que deu a Paulo, quando ia para a Ásia, esse Espírito disse, não, você não vai para a Ásia. Ou seja, esse Espírito manda que ele vá para outro local, ele chega até a Macedônia. Esse Espírito é que nos fortalece em poder, que nos guia. Em plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. E a partir do versículo 6, vai dizer, com efeito, vos tornaste imitadores nossos e no Senhor. Imitadores nossos e no Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Mas ele diz aqui, imitadores nossos. Paulo usa ele como referência. Mas o fato é que Paulo aqui quer dizer que olhem para mim, olhem para a minha prática de vida. Né? Que as pessoas sentissem em Paulo a presença de Deus. Essa é a ideia. Como eles também, depois de convertidos, tiram a mesma situação. Então, é que ele usa a sua própria imagem, a sua prática de vida como referência. Né? Ou seja, nos tornemos imitadores nossos e do Senhor Jesus. Nós devemos também ser imitadores de Cristo, ou seja, parecidos com Jesus. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Ou seja, mesmo diante de muita tribulação, de muito sofrimento, mas a maior motivação de Paulo era que muitos viessem a conhecer o Evangelho de Cristo. E que o Espírito Santo
é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos traz alegria, aquele prazer de ter essa vida em plena comunhão com Deus. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. E aqui ele vai agora falar da Acaia. A Acaia era a região em que a capital era Corinto. Então, essa palavra e aquilo que Paulo fez ali na Macedônia, em Tessalônica, já se espalhou. Ou seja, esse evangelho já estava produzindo frutos até na região circunvizinha. Ele vai dizer, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que bênção está acontecendo. Ou seja, a Macedônia, agora a Acaia, que é a região vizinha, certo? Está divulgando a vossa fé para com Deus. Aquela região que havia muito misticismo, muita crença em deuses pagãos, aqueles deuses que têm boca e não fala, têm ouvido e não escuta. Agora eles estão realmente vivenciando um Deus poderoso, o Deus que criou todo o universo, esse Deus que Paulo prega. E esse mesmo Deus, ele encarnou e veio habitar entre nós, 100% homem, 100% Deus. E ele veio habitar entre nós para nos religar com aquilo que havíamos perdido lá no Éden, com a queda do homem. Ou seja, Jesus veio morrer por nós. Ele veio se tornar maldito em nosso lugar. É isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Essa é a pregação de Paulo. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos. Ou seja, muitos ali acreditaram realmente na pregação de Paulo. E deixaram aqueles ídolos, aqueles deuses pagãos que não tinham função nenhuma. Mas a principal coisa é a questão da salvação. Que eles estavam indo no caminho errado, que esses ídolos não levavam ninguém à salvação. Como a lei também não levava dos judeus. As obras da lei não levavam ninguém à salvação. A lei serviu de tutor, de água para chegar a Cristo. E Cristo, na cruz, ele obedece à lei, né, em nosso favor. É isso que aconteceu. Para servires o Deus vivo e verdadeiro. Então, muitos ali agora vão servir ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador de todo o universo, o Deus que tem poder, o Deus das causas impossíveis, o Deus que detém o reino, o poder e a glória. É esse Deus agora que eles começam a crer. E ele vai agora, a partir do versículo 10, dizer, e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele vai concluir esse capítulo falando da vinda de Jesus. Ele vai dizer aqui que Jesus ressuscitou dos mortos, e quando Jesus morre naquela cruz, ele nos livra da ira de Deus, porque o pecado ele causa a ira de Deus. E a palavra de Deus diz que do pecado é a morte. Todos nós teríamos a morte eterna. Jesus veio morrer por nós. Ele veio morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus morre ali na cruz e ressuscita, ele nos livra da ira de Deus, da ira vindoura. Porque todos nós que morremos em Cristo, um dia estaremos com Jesus no novo céu, na nova terra, por toda a eternidade. É isso que Paulo pregou nessa igreja, nesse primeiro capítulo aqui, para a igreja de Tessalônica. Que Deus nos abençoe sempre.